Fala galera, professor Wesley com vocês. E aí, como é que vocês estão? Papeirando muito? Vamos lá, jogar duro. Na aula passada a gente viu e deu início ao estudo do Poder Legislativo, que é o capítulo 1, né? Título 4, da Organização dos Poderes. Dando continuidade, vamos partir hoje para o artigo 51, que trata da Câmara dos Deputados Federal. Então, o artigo 51 ele foi modificado através da Emenda Constitucional número 19 de 1998. No seu parágrafo 1º, trata aqui: para instauração de processos contra o presidente e o vice-presidente da República, precisa da autorização de 2/3 dos deputados. Por que precisa eles têm essa prerrogativa especial? Todos os governantes, ou melhor, todos os eleitos pelo povo gozam de foro por prerrogativa de função. Porém, o chefe do executivo e o subchefe, que é o vice-presidente, têm uma prerrogativa especial, porque eles são chefe de governo e chefe de estado. É por isso que eles precisam de uma autorização de 2/3 da Câmara para crimes de responsabilidade, porque se for na ação penal, por crimes comuns, no caso na vara penal, criminal, não precisa dessa autorização. No parágrafo 2º fala que proceder-se-á a tomada de contas do presidente quando iniciada a sessão legislativa após 60 dias. Lembrem-se que a sessão legislativa é aquele ano completo em que a Câmara está aberta. Não confundam com legislatura, que a gente viu na aula passada. Legislatura são 4 anos, sessão legislativa, 1 ano. É o andamento completo da Câmara e do Senado. O parágrafo 3º fala de elaborar o seu regime interno. Como todo órgão público tem o seu próprio regime interno, a PMBA mesmo tem o Estatuto, que é a Lei 7.990 de 2001. E o parágrafo 4º fala de dispor sobre sua organização, estrutura financeira, a transformação de cargo, funções e etc. O parágrafo 5º fala de eleger membros do Conselho da República. O que seria o Conselho da República? O Conselho da República está previsto lá no artigo 89, capítulo 3, mais especificamente na parte do Poder Executivo, que a gente vai ver depois com mais calma. Na subseção Conselho da República, fala que o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam. Aí vem Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente da Câmara do Senado, líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, líder da maioria e da minoria no Senado, Ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todo com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Lembre-se que é vedado a recondução. Dentro desse capítulo, a gente tem também a CPI. O que é a CPI? É a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ficou muito conhecida a partir da CPI dos Correios 2005, que com seu desenrolar teve o mensalão, que foi a fraude dos executivos, os grandes cargos do Correio, dos quais eles prevaricavam, faziam corrupção passiva, ativa e etc. A CPI ela tem poderes especiais de investigação da justiça. Veja bem, ela tem o poder de investigar, ela não pune. A CPI pode sim também quebrar o sigilo telefônico, ela não intercepta, ela quebra o sigilo. Ou seja, o que seria quebrar o sigilo? Você chega na operadora, no deputado, supondo a Nextel, a TIM, você vai lá, solicita lá que é um relatório da CPI que está investigando esse deputado, queremos os dados do sigilo fiscal dele. E aí eles vão ver para quem ele ligou, o tempo de ligação, por onde ele estava nesse tempo, através das antenas. Ela não intercepta. O que seria interceptação?
você ser um terceiro ouvinte. No caso, Mévio liga para Caio, Tício intercepta Tício, no caso seria a terceira pessoa, nenhum dos dois sabem que Tício está interceptando. Então Tício fica ouvindo a conversa de Mévio e Caio a partir do momento que eles apresentam indícios de autoria, de materialidade dentro da ligação. Tício pega essa ligação e apresenta como prova no inquérito. E aí repassa para o Ministério Público para iniciar a ação penal. A CPI também, ela pode ser criada, só pode ser criada por requerimento. Vejam bem, ela pode ser criada somente por requerimento de 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Ou seja, por que não requisição? Porque se fosse requisição, o presidente do Senado poderia chegar lá: eu quero uma CPI para investigar as fake news, como tem agora. Aí ele vai lá, puf. Ele mesmo, por requisição, requisita, né, a CPI. Nesse caso não pode, porque ela é uma situação especial da Câmara e do Senado para investigar outros deputados e senadores. Por isso que ela tem essa prerrogativa diferenciada. E a CPI também é regida por estatuto próprio para apurar os crimes, no caso, delitos de autoria e materialidade. Quando eles preenchidos esses requisitos de autoria, de materialidade ou indícios de crime, ele repassa para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público, por sua vez, preenche todo aquele inquérito, vê se requisita novas diligências ou não. Se caso tiver bom, tiver convincente, ele vai, denuncia, e o juiz, com o seu poder, ele arquiva ou não, julga inocente ou absolve. Então essa é a função da CPI, que não é um juízo, um juízo independente, não é um estado de exceção, não. Ela é uma prerrogativa prevista, assim, que é apenas para investigar políticos, deputados. O caso mais famoso das CPIs foi a CPI de PC Siqueira, em 1992, para apurar as fraudes durante o mandato de Collor. Foi por isso que desenrolou todo aquele impeachment de Collor, e aí a Câmara aprovou através da CPI, tudo iniciou através da CPI. A Câmara, por sua vez, aprovou o processo de impeachment. Collor viu que não tinha jeito, renunciou, porém a Câmara não quis arquivar o impeachment, então deu continuidade ao impeachment, mesmo que ele já tenha renunciado ao seu cargo de presidente. Então, a partir daí ganhou grande visibilidade a CPI. Muitos doutrinadores dizem que a CPI foi iniciada, ou melhor, foi criada no século XIV, na Inglaterra, durante o governo de Eduardo II, para apurar os absurdos dos sacerdotes, dos altos cargos que se encontravam no clero. Porém, outros discordam e dizem que foi no século XVIII, já nos conselhos dos copistas, dos monges copistas. Então tem essa divergência doutrinária, mas para a gente não interessa muito, para a gente entender o porquê ela existe, para quê e como funciona. Então, peguem aí esse bizu que eu passei para vocês aí. Tem o link do material na descrição. Curtam, comentem, compartilhem. Vejam também nossas questões que a gente lança lá na plataforma no Instagram. Resolvam. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E vamos aí rumo até a aprovação. Forte abraço. Tamo junto.